E aí galera fantástica, beleza com vocês? Finalmente estamos aqui com o Civic Si, 10ª geração Downsized 1.5 Turbo, fim da era aspirada no Civic Si, né? A gente está tão acostumado aos giradores, os VTEC giradores. Aqui a gente tem um VTEC comando variável, mas agora numa receita Downsized com corte de giro aí na casa de 6.500 RPM, bem diferente, né, dos 7, 8.000 RPM que a gente tinha nos K20, nos B16, então a gente tem um approach completamente diferente. Mais do que a mudança de sistema de admissão, a gente tem aqui uma mudança de conceito. O Civic Si agora, nessa 10ª geração, está muito mais próxima de uma versão esportiva do Civic comum do que uma versão, vamos dizer assim, um downgrade do Type R, né? O Civic Si já foi um carro mais extremo, agora ele está mais civil, mas ainda mantém um certo tempero esportivo. A gente vai apresentar esse carro em detalhes agora, depois a gente vai dar uma acelerada no Velocitar aí, e aí eu vou falar para vocês impressões dinâmicas. 160 mil reais, chega aqui para brincar com um Golf GTI Mini John Cooper Works, meio litro a menos de deslocamento. Será? É o que a gente vai ver hoje. Bom, a gente falou de motor downsized, então vamos começar pelo que interessa, está embaixo do capô. Ao mesmo tempo, como vocês já devem saber, não tem grandes novidades aqui, porque a gente está falando do mesmo motor do Civic Touring 1.5 litro, com umas pequenas diferenças, principalmente na parte da turbina. Aqui a gente tem uma Mitsubishi Heavy Industries, uma MHI TD03. A pressão operacional dela foi para 1.4 bar, uma bela evolução em relação aos 1.15 bar do Civic Touring. E a gente tem até uma taxa de compressão um pouquinho menor, que passou de 10,6 para 10,3 para 1, em razão dessa pressão maior, né? Mas o rendimento aí está na casa de 208 cavalos, a 5.700 RPM, o corte está a 6.500, como eu falei no começo do vídeo, e o torque de 26,5 mkgf, na casa de 2.100 RPM, e uma mesa que vai até 5.000 RPM. Então é um belo conjunto, mas ao mesmo tempo, esse meio litro a gente sabe que vai limitar um pouco a vida na parte de upgrades, de remaps, em relação aos principais concorrentes dele, mas é um belo de um conjunto. A grande questão é, ao tomar essa decisão de deixar o Civic Si mais próximo do Touring do que do Type R, a Honda resolveu abrir mão, por exemplo, do K20 C4, que é uma versão de 2 litros turbinada, um derivado mais simples do motor que está no Type R, que tem na casa de 250 cavalos e que cairia com uma luva aqui nesse carro. E digo isso por quê? Se a gente pegar a evolução das últimas 3 gerações do Civic Si, a gente está falando sempre da mesma potência, na casa de 200 cavalos, e só que a gente está falando de mais de 10 anos, mais de 10 anos se passaram. A diferença é que naquela época, 200 cavalos era um volume de potência muito interessante em relação aos outros carros de mercado, e aqui a gente tem uma reformulação da receita do Civic Si, né? Então ele deixa de ser tão assim hardcore para virar um carro um pouco mais usável, né? Um carro com um pouco mais de rendimento, um pouquinho mais de eficácia energética. Então é por isso que a gente teve essa mudança, que também está relacionada a custo no mercado americano. Isso porque esse carro aqui custa $24.100 na versão mais simples, sem nenhum equipamento, que é que está vindo para cá. O Civic Touring lá nos Estados Unidos custa $26.000, então ele é até mais barato do que o Civic Touring. E aí faz sentido essa questão do powertrain. Como esse carro vem todo importado para o Brasil, ou seja, a Honda não faz a carroceria coupé, por isso teve que trazer o veículo inteiro em vez de só o motor, aí que a gente tem a situação então do valor dele chegando na casa de 160 mil reais. Tem uma coisa que já é assinatura tradicional dos Hondas de câmbio manual. Trambulador extremamente ágil e preciso, ergonomia nessa parte sempre ótima, e se você já dirigiu o Civic 2.0 Sport, você sabe bem o que eu estou falando. Então a gente tem aqui uma manopla pequenininha, levinha, isso aqui para a pista é uma maravilha, é a mesma sensação
de operação do Civic SI, mas numa posição até mais ergonômica, um pouco mais próxima do volante. Um detalhe aqui na transmissão é que esse câmbio é equipado com LSD, diferencial de deslizamento limitado, do tipo helicoidal. Isso ajuda bastante, porque agora a gente está falando de bem mais torque, né? Ironias à parte, mas um acréscimo significativo de torque. Então na saída de curva, principalmente, quando você der pé, o fato de você ter um diferencial desse tipo vai permitir que a roda de dentro não distracione tanto. Então, para um esportivo, ter um LSD é um barato, é bem legal. Na parte de cabine, a gente não tem grandes diferenças em relação ao Touring ou ao Sport, né? A gente tem um banco com encosto inteiriço e um apoio lateral um pouco melhor, e uma outra diferença de acabamento e iluminação vermelha, né? Mas isso já é o que acontecia no Civic SI normal, então realmente não tem, falando dos antigos aspirados, então não, era algo de se esperar, né? A gente tem umas costuras vermelhas, uns detalhes diferenciados. Mas como a própria cabine desse Civic de 10ª geração já tem um conceito esportivo muito bom, a sensação aqui dentro é ótima. Realmente é um carro cujo conceito da cabine já é realmente esportivo. Como eu falei, esse console elevado deixa a alavanca bem próxima, então a parte de acabamento interior é muito boa mesmo. Na parte de conectividade, aqui a gente tem Apple CarPlay, Android Auto, então é um sistema muito bom, bastante intuitivo, você entra no carro já está tocando sua música, então essa parte de conectividade, qualidade de som e de ventilação desse Civic de 10ª geração é uma coisa assim muito boa, está acima da média da categoria. Então, embora isso aqui seja um esportivo e a gente geralmente não trate muito dessas questões, esses pontos específicos do Civic são de se elogiar, são muito bons mesmo. Uma curiosidade dessa carroceria coupé é que, embora ela pareça muito menor, até por uma questão de design super bem resolvida nessa parte de teto, entre eixos desse carro é exatamente o mesmo do Touring, 2,70. Isso deixa até o banco traseiro um pouco mais usável, né, para um carro de teto baixo, isso é algo até surpreendente, mas é um carro que é longo, 2,70 de entre eixos num carro dessa proposta é algo que é relativamente comprido. Uma coisa que é interessante é que a Honda, nessa versão aqui no SI, teve um cuidado, até um aprendizado que geralmente é aplicado nos Type R, em alguns pontos críticos da estrutura, onde a gente tem mais trabalho de torção e flexão, eles reduziram o espaço das soldas, que geralmente fica na casa de 40, 45 milímetros para 20 milímetros. Então, isso ajudou na questão da rigidez torcional, 25% mais rígido do que o Civic de 9ª geração, o SI de 9ª geração. E outra coisa que ajudou na questão do peso desse carro, que é de 1.310 kg, 16 kg mais leve que o Touring, é a questão do uso de aços de alta resistência. A gente tem aqui algo na casa de 63% do monobloco feito de aços de alta resistência. Então é um investimento pesado aí que a Honda fez para deixar o carro mais leve. Na parte de conjunto dinâmico a gente tem algumas coisas interessantes aqui no Civic SI. Com certeza a mais interessante são os amortecedores adaptativos de carga variável. Eles estão sempre variando em torno de 2 mapas principais, normal e Sport. Então isso é uma coisa que a gente não tem em nenhum outro carro do Civic à venda no Brasil. E isso ajuda a ter um equilíbrio de usabilidade para a cidade e uma performance mais afiada em pista. Na parte de cargas de suspensão, a Honda optou por fazer uma carga para deixar o carro um pouco menos dianteiro, fazer a traseira um pouco mais solta, para ficar com uma pegada mais esportiva. Então, como eles fizeram isso? Eles deram uma carga maior na traseira de suspensão do que na dianteira. Na dianteira a gente teve um acréscimo de carga de 7%, tanto na mola quanto nas barras estabilizadoras dianteira. Atrás a gente tem um acréscimo bem maior, na casa de 32% na mola e 26% na barra. Então, esse acréscimo de carga deixa o carro um pouquinho mais traseiro. A gente teve um upgrade de freios aqui também, os discos são maiores, tem 312 milímetros na frente. O Touring tem uns discos na casa de 280 milímetros, que é o mesmo diâmetro do disco aqui traseiro. Então é um carro que sofreu alguns upgrades. E a parte de roda e pneu a gente também tem agora rodas aro 18 em vez de 17 e cerca de 20 milímetros a mais de borracha. Vamos ver aqui quanto a gente está falando. 235 40 18, um Goodyear Eagle F1 Asymmetric. É exatamente o pneu que sai da concessionária lá na América do Norte. Esse carro está vindo aqui direto. Uma coisa que é algo que eu vou esclarecer lá com eles, porque a gente chegou aqui e já veio gravar, né? Um dia está bastante corrido. Eu tô com a impressão que esse carro está mais alto do que ele deveria ser. Eu não sei se a gente tem um calço aqui, alguma coisa assim, vou perguntar para eles e a gente põe a resposta aí na tela. Parece que ele está 1 centímetro mais alto, mas pode ser uma impressão minha. Bom pessoal, esses são os principais detalhes do Civic SI. A gente vai para a pista agora.
Dois detalhes, aliás, que eu esqueci de falar na apresentação que são legais de comentar. Faróis Full LED, isso não tem mesmo no Civic SI americano, né? Eles pegaram o equipamento do Touring para colocar aqui. E a gente tem uma caixa de direção que é extremamente rápida. Na verdade, isso já é uma tradição dos Civics mais recentes, mas isso aqui é algo de se elogiar, a relação de 10,9 para 1. Isso é a relação mais rápida que a Ferrari 458 Italia, por exemplo. Você tem uma ideia do quão rápido é. A gente tem uma relação que é assimétrica em relação ao centro, né? Então, é lógico que na inicial, assim, ele não é tão rápido e afiado quanto uma Ferrari, mas a relação é extremamente próxima. E isso é uma coisa muito interessante para pistas sinuosas, como o Velocitar, que a gente vai andar agora, o trecho final. Tenho certeza que vai ser bem interessante, porque isso permite que você até jogue um pouquinho mais o carro, faça menos movimentação de ombro. Enfim, estou me antecipando aqui, mas vamos primeiro andar e aí depois eu vou falar sobre as impressões dinâmicas do carro e principalmente, depois de andar, qual é a minha impressão desse produto em relação ao preço, já que essa questão do valor do carro é o que causou uma polêmica bem recente aí quando a gente apresentou os preços do Civic SI há quase um mês aí lá no Flatout, beleza? Vamos para a pista então. Bom pessoal, e aí? Como é que é então o Civic SI na pista? A gente deu 3 voltas aí, vocês viram a última delas aí no onboard, né? Inclusive era uma volta meio sem cooldown, assim, né? Aliás, no fim dessa última volta eu já estava experimentando um pedal já um pouco mais longo, então vocês viram que até na curva do museu eu freiei um pouco antes, que eu já estava sentindo ele descer, mas teve freio até o fim da volta. Como que é a dinâmica do carro então? Olha, uma coisa que me surpreendeu positivamente é o yaw, a atitude do carro de guinada em entrada de curva. É um combo muito legal, de uma direção muito ágil, um diferencial, né? O autoblocante ele libera na entrada, então permite que o carro aponte legal, os amortecedores estão fazendo um belo de um trabalho. E existe um trabalho aí também no ABS, né? Nos freios, para causar um torque de rotação que está fazendo o carro apontar de uma forma muito interessante. Então isso é um ponto de grande destaque. É um carro que está calçado com pneus que estão até assim um pouco abaixo da capacidade do carro. O carro ele tem capacidade para entregar bastante grip nas curvas e isso não vale só para o SI não, tá? O Civic Touring é um carro que deixou a gente assim embasbacado com o tamanho que ele tem e o rendering, a dinâmica do carro e a aderência lateral que aquele carro tem. Realmente é fora de escala essa 10ª geração do Civic, todo o line-up, todos os modelos do Civic estão extremamente capazes na parte dinâmica.
E esse aqui não poderia ser diferente. Essa carga de suspensão a mais que a gente falou, né, na parte traseira, 32%, se não me engano, de mola e uma carga maior, 26% de barra estabilizadora, ajuda também nessa questão do carro apontar. É um carro que é prioritariamente dianteiro, como todo carro na configuração original, mas é um carro que eu já sei, pela tocada dele, que se você fizer pouca coisa de alinhamento, você já tem um carro bastante interessante na dinâmica. A parte do powertrain, como é que eu vou explicar? Ele fecha um conjunto harmonioso, no sentido de um carro que tem até mais grip, muito mais grip do que força. Então é um carro que é divertido de você tocar na pista. Mas a gente sabe que você espera aquela pegada de um pouco mais ardida de saída de curva, né, para um carro, para essa proposta. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando de um carro que está brigando, como a gente vai falar daqui a pouco, com Golf GTI, com Mini Cooper, John Cooper Works. São carros que possuem uma saída de curva muito forte. Então ele sai redondinho, sai legal, mas faltou aquela pimentinha a mais. Mas de forma geral, comunicabilidade de direção ok, uma boa comunicabilidade de direção, é bem direta, então isso ajuda bastante na hora de você entrar na curva. Uma coisa que eu não gostei muito, pedal de freio, muito sensível, o hidrovácuo, então tá um pouco assim, não esportivo, tá uma pegada assim mais de carro normal, né? Então você nunca sabe exatamente como é que vai ser a carga de freio na hora que você for pisar, né? Ele não tem aquela firmeza que você precisa. E aí, uma coisa que é quase tradicional ao Civic SI, e não sei por qual motivo, mas é um relativo subdimensionamento de freios, né? Em questão de gestão de temperatura, como foi com o Civic SI de 8ª geração, quem tem esse carro em Track Day sabe muito bem que é o ponto 1 a ser feito. Aqui não é diferente. Então nessa terceira volta, que no começo da terceira volta a gente já estava sentindo um pedal um pouco baixo, né? E algo que não deveria muito acontecer para um carro na casa de 200 cavalos. Mas tá dentro, assim, também não é nada assim tão crítico. Mas aí, se você comprar esse carro, um upgrade no mínimo de fluido, mas certamente aí de disco, vai valer a pena. Um disco mais espesso ou mesmo com um diâmetro maior. Enfim, para amarrar essa questão das impressões dinâmicas, é um pacote muito harmonioso. Assim, é um carro que ele anda gostoso na pista. Não é um carro que você briga com a frente, não é um carro traiçoeiro, é um carro que você consegue andar muito veloz, com velocidade média muito alta de curva. Então, realmente muito interessante. Bom, mas vamos agora à parte que arde, né? Antes do test drive eu comentei que esse carro ele chega no mercado brasileiro por um valor que é alto, R$160 mil. É um valor que é disparo em relação à composição de catálogo lá fora, porque esse carro era para estar no mesmo preço do Touring, então se fosse numa situação que esse carro fosse fabricado no Brasil só com powertrain importado, ele estaria na faixa aí de R$115 mil também, ou deveria estar, né? Mas ele chega por 160 mil pela questão de vir importado do Canadá, onde não tem nenhuma facilidade em termos de tributação. Então é um carro que fica caro, né? Ele sobe quase 40 mil reais em relação ao Touring, quando era para ser um pouquinho mais barato. Com isso, ele entra na faixa de dois dos players mais fortes entre os entusiastas, que é o Golf GTI, que o preço varia de 135 a 178 mil, e dois modelos muito bons do Mini Cooper, que é o John Cooper Works, na casa de 171 mil reais, e o Cooper S, na casa de 151 mil reais. Então a gente tem esse carro aqui entre os dois. Só que ambos Mini Cooper têm um motor B48 com 2.0, muito bom. Então ele tem uma vantagem aí não só de potência, mas também de possibilidades de remapeamento e de preparação. Olha, contra esses dois carros fica muito difícil de defender o Civic SI, a não ser que você seja um cara muito apaixonado. Porque o que os carros entregam em termos de conjunto é uma coisa um pouco mais completa. Tem essa questão que pesa muito, que é essa falta desse meio litro. Esse carro já está operando com 1.4 bar, como a gente falou, então as possibilidades em termos de preparação ou de remapeamento são mais estreitas, né? Então o que acontece? Esse carro aqui ele fica restrito muito para um fã de Civic SI, um cara que quer um carro com design diferenciado, porque isso está fora de questão. Esse carro tem uma ousadia de design que nem o mesmo Mini Cooper tem, né? Então o design tem um apelo muito forte aqui nesse carro. E é interessante para quem de repente não está interessado tanto nessa parte de performance, no sentido de modificar o carro, de fazer o remap, trocar a turbina, enfim. Esse carro aqui é interessante você aceitar ele como ele vem, talvez um remap pequeno,
e lidar com essas possibilidades. Então, a pergunta que fica, né, aquela que a gente fez, se valia a pena, olha, para a maior parte dos entusiastas desse nicho que gostam realmente de modificar o carro, não. Esse carro aqui é realmente para alguém que quer um carro com design diferenciado, uma tocada muito legal e o câmbio manual, né? Esse sim é um diferencial que o GTI no Brasil não tem, muito menos o John Cooper Works, que inclusive começou vindo no câmbio manual, mas deixou de ter. Então é um carro que é interessante para um nicho específico dentro desse segmento de hatches, ou de hot hatches, né? Nessa faixa de preço, esse carro aqui também briga com alguns outros que não são necessariamente esportivos formais, mas são carros que têm uma performance interessante. Por exemplo, na casa de 130 mil, 132 mil reais, a gente tem o próprio A1 1.8, né? Então é um carro também que tem muito potencial, é um hatch bem apimentadinho. Por mais uns 30 mil reais você começa a entrar no campo de A3 2.0, TFSI, o próprio A200, né, da Mercedes, e o CLA 200 um pouquinho mais, aí na casa de 170 mil alto, 180 mil se eu não me engano. Então, o que acontece é que esse carro, até pela proposta dele, ele vai acabar brigando com esse leque todo, né? Porque em termos de usabilidade, ele tem uma coisa mais gostosa de se usar, então é um carro que acaba pegando um nicho de carros que não necessariamente são esportivos declarados, até pela proposta diferenciada que a gente falou, que agora ele está mais próximo do Touring do que de um Type R, né? Então é isso, pessoal. O que eu posso concluir em relação ao Civic Si, que é um carro que eu achei, putz, bárbaro, um baita de um conjunto. É o carro perfeito de 120 mil reais. Infelizmente a Honda caiu nesse flanco, né, nesse vão da questão do governo, de você estar fora da área de tributação onde esse carro é fabricado, então ele vai para 160 mil reais e por causa disso, e apenas por causa disso, é que ele fica uma coisa extremamente nichada. Imagina esse carro aqui custando 120 mil reais, esse é um carro que ia até deixar de ser uma coisa mais de nicho, às vezes você quer só um carro para você usar, um carro downsize eficaz da parte de consumo energético, né, de rendimento, um carro com uma tocada esportiva mas que você consegue usar graças à suspensão, né, adaptativa, e que seria perfeitamente usável, mas o preço joga ele para um nicho onde tem concorrentes mais fortes. Então, infelizmente, esse aqui é um carro que realmente vai ficar restrito para um nicho, mas se você tem a condição, é um belo de um carro.